Ele praticamente me ignorou. O que tu achou do que o Bolsonaro falou? Foi um bom discurso? Foi um discurso merda? Desculpa falar palavrão, mas foi um discurso ruim? Pra mim foi um discurso bem merda mesmo, assim. Das headtags que eu tava vendo ali nos trending topics, nada com nada. Eu achei muito nada com nada. Porque ele começa falando de quando ele era um candidato e o Moro foi lá e ignorou ele. Ele foi cumprimentar o Moro e o Moro ignorou ele. Nossa, gente, essa parte inicial já é horrorosa, sabe? Porque esse assunto ele foi levado em consideração na época da campanha. Sabe quando tu tem vergonha alheia? Eu olhava para aquele monte de gente em volta do Bolsonaro e aí já tem um ponto de diferença grande para o Moro, né? O Moro foi sozinho, o Bolsonaro teve que juntar todo mundo lá que ele podia juntar. Mas eu faria a mesma coisa que o Bolsonaro, porque ele tá defendendo o governo, né? Ele não pode ir sozinho. Se ele for sozinho, aí, ó, aí a morte, né? Aí, tipo assim, Aí tô abandonado. tá. Mas assim, ó, alguém sem autoridade tem que fazer isso. Mas tu lembra trazer... agora me lembrei, mas agora me lembrei daquela, quando teve o impeachment do Collor, que ele foi sozinho pra TV, pra convocar o povo pra se vestir de verde e amarelo. Ele foi sozinho. O povo mostrou pra ele que ele tava sozinho. Eu acho que... Claro. Eu vou discordar da tua crítica, de que ele foi acompanhado. Não, beleza. Acho que isso não foi covardia, acho que isso é estratégia política. Tá, não, eu acho que foi, assim, mas dava vergonha, tá? Por quê? Porque ele não levou o ministério dele só. Aí ele bota também uns deputados, a Zambelli lá, o Paulo Negão, o não sei mais quem, os papagaios de pirata, é todo mundo ali, o filho dele que tem que estar sempre junto, né? Um deles. Eu não vi todo mundo. Tava lá o Eduardo, lá no fundo, junto com a Carla Zambelli, com o Paulo Negão. Dava para ver nos ministros o constrangimento. Se tu pega... Bom, um dos trending topics do Twitter é Damares. Por que é Damares? Porque no momento em que o Bolsonaro está falando desse momento em que ele conheceu o Moro, em que ele foi cumprimentar o Moro, e o Moro rejeitou ele, a Damares dá uma olhada para cima, assim, tipo... Ele praticamente me ignorou. Sabe? A Damares fica sem jeito, vergonha, ela tá com vergonha. Damares está com vergonha. Pensa, se eu sou um ministro, tá? O presidente da República diz assim, ó, eu preciso de vocês, tá ok? Porque eu vou fazer um pronunciamento, tá ok? Então tem que ir lá. E aí, o que tu vai fazer? Tu vai. Ou tu vai ou tu não é mais ministro, porque não tem como, vai dar uma desculpa. Ou vou. E aí tu vai, só que o discurso tu não viu. Tu não sabe o que ele vai dizer. É uma surpresinha, porque é discurso de improviso. Ele resolve falar de improviso nesse momento. Tem mais isso. E aí vira essa coisa louca. Então ele já começa assim, com essa conversinha que eu fui rejeitado, mas mesmo assim eu quis chamar o Moro, que é dar esse tom, sabe? Esse tom meio... sabe? Que a essência do discurso do Bolsonaro é o Moro se acha, o Moro pensa só nele mesmo, na biografia, ele é um egoísta. E desde essa época que eu conheci ele, eu, candidato bolsomito, fui desprezado por ele. É essa a essência. Também indo pro governo, e ele de cima daquela soberba toda, e agora ele queria ir pro STF e não aceitou se submeter à minha decisão, porque ele é muito vaidoso e egocêntrico, então ele não pode submeter à minha decisão, e aí ele fez tudo isso de vingança. Exatamente isso. Então, assim, dá vergonha, dá vergonha. O ministro da Saúde, tu olha para ele assim, ele olhava toda hora para o lado. Recebi uma ligação de uma pessoa que queria fazer com que o Sr. Sérgio Moro fosse me visitar. Eu fiquei feliz, mas declinei. Ele não esteve comigo durante a campanha. Eu não sei quem ele votou no... Para um dos lados, ele não olhava para frente, ele não olhava para o Bolsonaro, enquanto o Bolsonaro falava, ele ficava olhando o tempo todo para o lado. É típica reação de quem quer ir embora. Pelo amor de Deus, eu queria poder olhar ele por inteiro para ver os pezinhos, mas provavelmente os pés do ministro da Saúde deviam estar apontando para o lado também. Que é uma reação típica inconsciente de quem quer ir embora, de quem, pelo amor de Deus, me tira daqui. E eu falo isso porque eu já tive que viver isso.
claro que não como ministra, mas quando eu tive cargos, esses cargos de coordenação, de gestão, de curso, e eu convivi com uma direção, uma época da minha vida, que fazia exatamente isso, pegava todos os outros coordenadores, eu era o Moro da vez, né? Eu era a oposição, e juntava todos eles para fazer assim reuniões e mostrar porque ele está errado e tal, e aí essa pessoa falava, né, para parecer, frente à reitoria, frente até aos alunos, de que todos estavam com essa pessoa, sabe? Isso é uma estratégia tão... É bullying. É bullying, exato. E aí é que tá, não funciona, porque aparentemente eu concordo, tu levar todo mundo ali, tá querendo agregar a autoridade e mostrar que tu não tá sozinho. Só que para tu fazer isso, o que teria que ter feito para fazer isso? Ele teria que ter tido um outro tipo de discurso. Ele teria que fazer um discurso de conciliação, de união. Tá? Ele teria que dizer assim, olha, o Moro falou algumas coisas, e o Moro, quando ele falou essas coisas, eu acho que ele não entendeu muito bem o que eu queria. Só isso. Tu vai dizer que o Moro não entendeu muito bem. Se eu fosse aconselhar o Bolsonaro, dizer, Bolsonaro, tu vai dizer que o Moro não entendeu muito bem o que tu queria fazer. Tá? Que tu estava querendo que o Valeixo investigasse o crime que foi um atentado ao presidente da República. Mas foi o que ele disse. Ele queria que a Polícia Federal investigasse o crime que foi cometido contra mim. É que aí entra uma outra questão, tá? Que não é só uma questão de discurso, não é uma questão meramente política, mas também tem a questão jurídica, né? E para fins de impeachment, entendeu? Viu o que aconteceu, né? O Aras, o Procurador-Geral da República, sim, entrou com acho que foi uma representação no Supremo, pedindo que o Moro viesse esclarecer as coisas que disse e trouxesse as provas cabíveis, né? Daquilo que ele tinha negado. Isso tirou o ônus, juridicamente, né? Tirou o ônus do Bolsonaro pro Moro, né? Falei com uma amiga minha, ela disse assim, não, o Moro, do jeito que é, ele gravou cada suspiro de conversa que ele teve com o Bolsonaro, então ele deve ter isso gravado. E vamos imaginar que talvez ele tenha mesmo. Sim. Agora, vamos imaginar que ele não tenha isso gravado? As coisas são muito rápidas, né, Ronaldo? Sim. Tipo, enquanto agora a gente tá muito em cima no calor do momento. Mas vai vir uma CPI, vai vir o STF intimando ele a apresentar provas. Sim. E ele não apresenta nada, a narrativa se inverte a favor do Bolsonaro, entendeu? Tá, mas olha só, aquela lei do impeachment lá é a mesma coisa na época da Dilma. E as pessoas me dizem, mas não tem prova. Prova que se dane, entendeu? Eu sempre dizia isso para meus alunos. Prova é juízo de conveniência e oportunidade. Se os caras acharem que ela é culpada, ela vai ser culpada. Não adianta a Janaína Pascoal ficar lá gritando, fazendo isso, fazendo aquilo. Não adianta nada. E qual é o juízo de conveniência e oportunidade? É o povo. No fim das contas, impeachment mesmo é. O povo tá com o cara ou não tá com o cara? Até semana passada, o povo tava com o Bolsonaro. Hoje, não. Pessoas que defendiam o governo já não vão ter mais coragem de defender. Eu te falo por mim, tá? Eu sempre torci para que esse governo desse certo, pela equipe de ministros que está lá. Tá? Eu acho os caras muito bons e o Moro era um dos alicerces. Se sai o Guedes, morreu, acabou. E o fato de ele trazer todos aqueles ministros, é essa a minha questão. Ele traz todo mundo, todos aqueles apoiadores lá dele, né? Ministro, papagaio de pirata, todo mundo. É uma estratégia para, no momento, mostrar eu não estou sozinho. Ok, só que isso, do modo como ele fez a defesa dele ali, a defesa da decisão dele, não foi satisfatório. Daria certo se ele fizesse isso, se ele falasse do que ele falou, do negócio que, eu queria que investigassem o crime do meu atentado e tudo mais, se ele não trouxesse, por exemplo, olha o que ele, Bolsonaro, trouxe. Desligou a piscina. Essa é a hora do meme, tá? Hora do meme. Resumindo o discurso do Bolsonaro. Piscina aquecida desligada. E metro. Uso moderado do cartão corporativo. Escolha de gestores por bingo. Filho 04 é garanhão. A sogra era traficante. Não, a sogra não. A avó da mulher dele era traficante. A sogra dele fez uma plástica na certidão de nascimento. A próxima escolha do diretor da PF vai ser por sorteio da telecena. E os apanham de... Cara, isso, e assim, ó, foi o que aconteceu. Pra piorar, eu vou adicionar
adicionar, além dessa lista, ele ainda falou. Ele falou no cheque do Queiroz, relembrou o caso Queiroz, que é uma naba ele lembrar disso nesse momento, e ainda ele lembrou da Marielle. Ele lembrou da Marielle. Se tem alguém que devia deixar esse caso da Marielle longe dele, é ele. E aí tu olha pro Twitter, Marielle é o segundo no Trending Top. Perdendo só pra quê? Pra fora Bolsonaro. Caramba. Ele ressuscitou a esquerda. Deixa eu te dizer um negócio. Tu sabe que uma das estratégias que eu notei do Bolsonaro, que é uma coisa que o Trump faz muito também, que é pautar a conversa. Quando ele fala da Marielle, as pessoas estão falando da Marielle, não estão falando do Moro. Quando ele coloca a Marielle em segundo, tu entendeu? Elas param de falar do Moro. Quando ele fala do Queiroz, as pessoas falam do Queiroz e param de falar do Moro. É uma estratégia, sabe? Tu tá tergiversando, tu tá largando uma luz num lugar que não é, que é pra onde tu quer que as pessoas olhem. O Bolsonaro é burro, mas ele tem certa... Tá, o Bolsonaro é burro, mas ele tem certas inteligências, ele tem certas inteligências. Sim. Assim, tipo, eu sei que tem coisas para as quais eu sou burra, entendeu? Mas eu tenho as minhas certas inteligências. E o Bolsonaro, ele é burro, sabe? Mas ele tem as inteligências dele para algumas coisas. E essa é uma delas. Talvez seja uma habilidade que ele aprendeu ao longo dos anos na política. Mas eu acho que isso aí isso aí não foi uma coisa casual, entendeu? Olha só, a Lara Nesteruk, tenista, mas ela é uma pessoa muito interessante, para dizer o mínimo. Assim, olha, podem falar mal de mim, desde que acertem meu nome, que soletrem meu nome corretamente. Mais ou menos a estratégia do Bolsonaro. Vão falar mal dele, mas vão falar mal naquilo que ele quer, naquilo que ele já tem uma narrativa pronta, naquilo para o que ele já tem uma defesa. Tu tá entendendo? Não é numa coisa qualquer. Não é nisso aqui do Moro que tá fervendo, que tá apelando, que ele ainda não sabe qual vai ser a consequência, especialmente num momento no qual os poderes estão num certo desequilíbrio. Assim, há uma coisa bamba entre os poderes. Tá difícil, tá difícil a convivência entre eles, sabe? Vamos dizer assim, que a gente tá detonando o Bolsonaro aqui. Mas há um complô, uma associação, digamos assim, não muito recomendável entre o STF e o Congresso contra o Bolsonaro. Como há uma má vontade, para dizer o mínimo, da imprensa. Então, há certas realidades, há certas limitações circunstanciais, entendeu? Com as quais ele tem que lidar. E uma situação que poderia gerar uma ruptura imediata, que seria um impeachment, por conta dessa situação do Moro, é uma coisa com a qual ele não quer lidar agora. Ele prefere lidar com a Marielle. Então, Marielle nos trending topics. Não, eu entendo a estratégia, acho que é isso mesmo, ele faz isso e faz bem. Muitas vezes, né, a gente viu o Bolsonaro fazer isso, só que funciona quando você tem inimigos como o Dória, o Witzel, né, os governadores, o Maia, que são pessoas que já têm uma antipatia da sociedade. A esquerda, o PT, seja lá quem for, quando ele fala na gripezinha, né, do Covid, porque ele quer que o povo saia para trabalhar, então ele tem um valor que ele está defendendo atrás disso tudo. Nesse caso do Moro, o inimigo é outro, né? O inimigo é um inimigo que tem bala na agulha. Com o Moro, o problema é o furo mais embaixo. Com o tu Moro, acha que o inimigo dele é o Moro? Não, agora é. Nesse momento passou a ser. Ele disse que o Moro é um mentiroso, ele disse que o Moro é um egoísta, que ele só pensa na biografia dele. O Moro já pegou e já botou no Twitter, já respondeu no Twitter, criou-se a treta. Não, a treta é com o Moro, mas o inimigo não é o Moro. O Moro é só catalisador dessa situação. Porque ele o Moro não derruba ele. Quem derruba ele é o Congresso. Quem derruba ele é o STF. Ok, eu concordo, é o catalisador, mas porra, que catalisador que ele foi me arranjar. E por que ele arranjou isso? O Bolsonaro é o Michael Jackson. Michael Jackson, final de carreira. Michael Jackson, ele era o cara que foi acusado de ser um pedófilo. E depois de ser acusado como pedófilo, ele continuou a dormir com criancinhas no quarto dele. Ele gostava de ter o parquinho dele, levar as crianças, e ele dormia com as crianças no quarto. Se eu acredito que o Michael Jackson não era um pedófilo e que ele só era uma pessoa imatura e ingênua que gostava de dormir com criancinhas no quarto, para acreditar nisso, eu tenho que fazer um exercício mental tão absurdo. Depois do primeiro processo, era para dizer assim, Michael Jackson, ó, ninguém vai acreditar mais, tá? Tudo bem. Se ele tivesse algum amigo, né?
Isso, não faz mais isso. E a mesma coisa com o Bolsonaro. Bolsonaro, olha só, querido, tá bom, tá? Tá bom, tu quer que investigue o caso do Adélio, tu tá certo, esse Valeixo não presta, é um sei lá o que ele é, e tu tá certo. Mas se tivesse alguém que ele ouvisse e que fosse são da cabeça, ia dizer para ele, Bolsonaro, tá, tem tudo isso, mas tu não vai cuidar disso, nem agora e nem nunca enquanto o Moro estiver aqui. Porque o Moro não quer. Tu já tentou? O Moro não quer. Então assim, ó, esquece isso. Ou tu vai ter que conversar com o Moro e fazer o Moro sair em algum momento de boas, sabe? Fala com o Moro e diz, Moro, ó, eu tenho uma outra concepção, a gente pensa diferente, tu tem um jeito e tal, eu tenho outro, e pronto, e tu tá fora. Tá, eu quero botar outro no lugar. Era melhor se ele fizesse. Se fosse realmente, Ronaldo, essa questão de investigar o crime do Adélio, tá? Que é o que ele alegou que era, e eu até não vou presumir que não fosse, mas a gente tem duas opções, né? Ou ele tá muito mal assessorado, que não é de duvidar, porque ele poderia chegar no procurador da República e dizer assim, olha, eu preciso que tu me oriente da forma institucional de solicitar isso aqui. É pela Lei de Segurança Nacional, é pela, sabe... De algum jeito, juridicamente, o procurador poderia dar um parecer para ele e dizer assim, não, a gente pode institucionalmente requisitar sem que tu tenha que, né, tu pessoalmente pedir interferência. Porque a gente sabe, a gente que é formado em direito, trabalha com isso, sempre tem um parecer para alguma coisa que a gente queira. Sim, e pelo menos claro. ele estaria respaldado juridicamente para fazer aquilo sem estar correndo o risco de querer uma interferência real na polícia, entendeu? Essa é a realidade, sabe? Se ele quisesse uma coisa que fosse minimamente legítima, ele teria como procurar um jeito que fosse, pelo menos aparentemente legítimo, de fazer isso. O que me leva a crer que a interferência não era para essa questão especificamente. Aí me leva a pensar no que o Moro falou, de que ele queria trocar a superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Muitas acusações contra ele e a família, sabe? Então eu acho que ele se expor de falar pro Moro e colocar o Moro nessa situação, ele mesmo confessou, né? Confessou, ou enfim, confirmou, que pediu realmente, né? Que a polícia investigasse isso, mas não sei se foi só isso. Eu acho que ele teria em tese bons assessores ali, né? Pô, tu pega o próprio General Heleno, sabe? O General Heleno é um cara inteligente, sabe? Eu não consigo entender. Eu acho que ele não ouve o General Heleno. Ele ouve os filhos. Ele ouve o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo, o Carlos, sei lá quem. Porque assim, é muito amadorismo. Há uma impessoalidade, né, Ronaldo? Que a polícia tem que obedecer, Sim. né? Sim. Há um princípio da impessoalidade, o que não implica, no meu entendimento, que tu possa afastar uma utilização de um critério de relevância, né? Quando envolve, por exemplo, o presidente da República e a família do presidente da República, mas a forma como foi feita, é uma forma que realmente é uma forma que fere um procedimento republicano, como gostam de falar. Eu não gosto muito desse termo, republicano. Sim. Mas fere, né, esse procedimento republicano porque não utilizou as vias institucionais que deveria ter utilizado. E ainda aquela exoneração a pedido ainda, né? O a pedido na exoneração, que aí o Bolsonaro vai explicar esse a pedido. Ele pega e fala, não, porque foi a pedido porque deu a entender, ele usa a expressão, deu a entender pelo que ele tinha declarado e tinha saído uma matéria dizendo que o Valeixo queria sair. E depois o Estado de São Paulo tirou do ar quando estourou a crise ontem ainda, de que o Moro sairia e tudo mais, né? Que também aí é aquela coisa da imprensa querendo, de todas as formas, derrubar o Bolsonaro. É claro, isso existe. Sim. É o establishment. O Bolsonaro, então, ele pega e diz assim, não, pelo que ele disse já nessa matéria de jornal, não diz a matéria de jornal, mas pelo que ele declarou, ele já estava cansado, ele já estava querendo ir embora, ele já estava se despedindo, e ele declarou isso para o superintendente. Então, assim, declarou para o superintendente que queria ir embora. Mas o Bolsonaro disse que tinha ligado, né? Mas o Bolsonaro te ligou, né? Aí eu liguei e disse, tu quer ir embora ou não quer? Provavelmente foi assim que legal, ele falou. Porque é assim que a gente
leva a presidência da República. Ó, tu quer sair ou não quer? Eu acho que eu vou sair mesmo, porque eu tô de saco cheio, né? Tu tá me enchendo o saco isso aqui. é a lata de leite condensado do Bolsonaro, entendeu? Exatamente. E que funciona. Aí é que tá. Funciona essa linguagem, esse procedimento para lidar com o povão. Mas agora ele está querendo usar essa linguagem para justificar coisas maiores. E aí é que ele erra o pulo, na minha opinião. Aí é que ele vai se quebrar feio. Para a população, o povão, tá? Agora não é o Maia, não é o Dória, é o Moro. E o Moro, mesmo entre o povão, o Moro tem... Não é o Mandetta. O Mandetta queria que todo mundo ficasse em casa. E eu tô passando fome aqui. Beleza, eu tô com o Bolsonaro. Tal. Agora, pro povão, é o Moro, mas o Moro... Por que ele tá tirando o Moro? Entende? Isso vai esvaziando. E mesmo que não esvazie, enfraquece. Ele vai enfraquecendo, ele vai ficando sozinho. Ele tá ficando sozinho. Não vejo futuro nisso, sabe? O governo do Bolsonaro, para mim, acabou. Olha só. E o desgaste dele com o posto Ipiranga, caramba. Ele me faz uma reunião e não convida o posto Ipiranga. Mas sabe que eu ouvi uma coisa boa? Eu ouvi uma coisa interessante hoje sobre isso. Que o Guedes se fortaleceu. Que pro Guedes não foi ruim isso. Para o Guedes enquanto ministro. Por quê? Porque enquanto ele era... Enquanto tinha o Moro era a estrela do ministério, o Bolsonaro podia cortar um pouco as coisas do Guedes, entendeu? E tipo, dizer assim, não, eu tenho poder de veto e não sei o quê. Agora, se tirar o Guedes, aí sim o governo acaba. E aí... Mas é isso que eu tô dizendo. Concordo? Mas o que eu tô dizendo é que daí o Guedes tá forte, entendeu? Claro. O Guedes tá forte. E talvez o governo não acabe. E talvez o governo não acabe por causa disso. E talvez o governo melhore por causa disso. Talvez, mas assim, isso vai depender da cabeça louca do Bolsonaro, de ele não chamar para reunião de política econômica todo mundo menos o Guedes. Caramba, sabe? E ele já tinha feito isso com o próprio Moro. Aquela reunião com os governadores para dividir o Ministério da Justiça em dois, né, em Segurança e Justiça, também pelas costas do Moro, sabe? O Bolsonaro faz dessas. E é isso que eu digo. Ele pode ser... Ele tem umas certas inteligências, como tu disse, para lidar com o povão, para fazer esse jogo aí de pautar a mídia. Né? Mas ele, sabe, para lidar com os... Ele não é um bom líder. Ele não sabe liderança. E aí vem a tua aluna, é Priscila, né? Ele tem boas intenções, ele não tem estratégia e ele não tem direção. Ele não tem direção, sabe? Ele não sabe para onde ele vai. Ele sabe de onde ele quer sair. A gente também, a gente sabe de onde queria sair, né? Queria sair do PT, porque... O mote é fora PT, não é queremos o Bolsonaro, é fora PT, entendeu? Então a gente sabe de onde quer sair, mas a gente não tem direção para onde ir. Quando tu não tem direção, tu é só movimento. E isso eu aprendi com o Ícaro de Carvalho. Tu é só movimento, né? E movimento sem direção... Aí que tá. O Bolsonaro, ele é um... Eu disse que ele parecia o Michael Jackson, agora eu vou dizer que o Bolsonaro é outra coisa. O Bolsonaro é Olina. Quando a gente tá mal... Olina, eu tomo Olina pra qualquer coisa. Eu tô mal, fico uma bola aqui, assim. E eu recomendo Olina pra todo mundo. Olina pra mim é que nem aquele remédio que os gregos... Sabe o casamento grego? Tinha aquele pai do casamento grego e recomendava a pomada lá, sei lá, um negócio que era pra tudo. Pra mim, Olina é pra tudo. Se tu tá com algum problema, toma Olina que tu vai ficar bom. Então, assim, o Bolsonaro é uma espécie de Olina que a gente precisava tomar para tirar aquela bola, que era uma bola de totalitarismo aqui dentro, que ia nos fazer, sei lá, sabe, ia fazer a gente morrer com aquela bola aqui dentro. Então, assim, vem o Bolsonaro, entendeu? É a Olina, para dissolver aquele troço. Só que esse negócio, por um lado, ele é um remédio. É bom, né? Tirou, né? Tem gente que toma esse negócio e vomita, entendeu? Pra mim, depois fica bem, né? Mas na hora... Depois fica bem. Então, assim, eu acho que o Bolsonaro, ele é mais ou menos isso aí, entendeu? Não chega nem perto do que seria um estadista e tudo. O Moro seria.